A pessoa de Jesus é o que existe de mais importante na qualquer época do ano, né? A gente às vezes dá mais ênfase ou a gente reflete um pouco mais em algumas datas comemorativas. Mas não dá pra gente colocá-lo em algumas prateleiras ou relembrá-lo na Páscoa ou no Natal. A religião às vezes acaba propondo isso, né? Em algumas datas a gente dá uma ênfase um pouco maior. Jesus, ele é o centro em todo o tempo. Agora, a gente precisa ser sincero. Panetone, reunião de família, os presentes debaixo da árvore de Natal acabam roubando um pouco, principalmente para essa nova geração, né? Até o entendimento. Se você for perguntar para uma criança qual é o propósito do Natal, alguns vão dizer que é Papai Noel, outro ganhar presente, outros vão falar que é ganhar presente. Mas é importante e é muito bom a gente falar também sobre o real sentido do Natal, né? Que é a pessoa de Jesus. Uma coisa eu sei, do dia que ele nasce, se estabelece uma divisão entre antes e depois disso, do ano em que ele nasce. Então a história da criação é dividida entre antes e depois da chegada de Jesus. Então quando Jesus nasce, tudo se divide em dois, entre antes e depois. Então você pega Pedro antes desse dia, ele pega uma espada, decepa a orelha de um soldado romano, ele é impulsivo. Você pega Pedro depois desse dia, ele caminha pelas ruas da cidade e os enfermos são curados só pela projeção da sua sombra. Jesus, ele é o verbo vivo. E quando ele fala, tem tanta graça no que ele fala, que talvez pela primeira vez na história as pessoas começam a se abrir para de fato querer ouvir o que se tem para falar a respeito de Deus, né? Você imagina, você tem estudiosos da Bíblia, mestres da lei, fariseus, mas agora vem alguém que fala sobre o Pai, mas revela o Pai. Fala sobre amor, mas ele escorre amor. Fala sobre cura, mas ele manifesta cura. Fala sobre os céus, mas ele tem cheiro do céu. Sim. Todo milagre é uma expressão do céu sobre uma falta da terra, necessariamente. Uma mulher sangrava por anos, tocou nas vestes de Jesus, parou de sangrar. Por que ela precisava de um milagre? Porque ela sangrava, porque existia uma hemorragia, porque existia um problema que nenhum médico conseguiu sanar, porque existia uma enfermidade que nenhum remédio solucionou. Então, quando não tem mais possibilidade, o milagre se revela. Por que foi necessário multiplicar pães e peixes? Porque não tinha comida para todo mundo. Por que foi necessário abrir o mar? Porque se o mar não se abrisse, os soldados de Faraó iam dizimar todo o povo de Deus. Então, a gente precisa entender que todo milagre nasce no meio de um cenário de falta, escassez ou crise. Mas a Bíblia é muito mais sobre uma história de amor do que sobre qualquer outra coisa. Se você for pegar a história da Bíblia, fala sobre um criador que por amor à criação sangrou até a morte para poder ter de volta. Cara, nem Shakespeare ou qualquer outro autor conseguiria escrever algo tão puro e tão genuíno como a história de amor que você vê de Gênesis a Apocalipse. Então, o amor, Caio, dentro do que você está propondo, sem dúvida nenhuma, é a revelação de Jesus. Jesus, ele marca o antes e depois na criação, porque a graça é a expressão maior de amor. A graça é o sangue que lavou todo o pecado, é o bendito que se fez maldito, é o livre que se fez escravo. Cara, olha o que a palavra de Deus fala. Ele assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário para que a gente pudesse assumir o lugar dele. Então, tudo que era dele por herança foi estabelecido sobre a criação. Fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Então, o que eu entrego para Jesus na cruz? Eu entrego a minha maldição, o meu pecado. E o que eu recebo dele? A herança dele e a justiça. Então eu entrego a minha enfermidade, eu recebo a cura. Eu entrego a minha ansiedade, eu recebo a paz. Eu entrego as minhas algemas, eu recebo a carta de alforria, a liberdade. Cara, o milagre que acontece na cruz do Calvário é o milagre da substituição. A coroa de espinhos que ele recebeu era minha. A vergonha que ele passou era minha. A condenação que ele recebeu era minha. E aí ele não só recebe tudo que eu tenho de pior, como ele me entrega tudo que ele tem de melhor. É isso que é constrangedor em Jesus. Ele foi cuspido, ele foi vendido, ele foi entregue, ele foi transpassado, e ainda assim ele olha para uma multidão gritando crucifica-o, e ele intercede por eles, ele fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Que nível de amor é esse, de ter tanta empatia? Mas isso é uma coisa interessante na pessoa de Jesus. Por que ele vem como um cordeiro, o cordeiro de Deus? Sim. Porque cordeiro não tem nenhum dispositivo de defesa. Se você gritar, não sei se você já viu algum vídeo na internet, você dá um susto, eles paralisam e caem, não tem dispositivo de defesa nele. Então por que ele não se defendeu? Porque ele não veio para se defender, ele veio para se entregar. Então, mensagem final, é você que vai encerrar esse episódio. Boa.
Gente, seguinte, 2024 tá terminando, a gente viveu tantas coisas incríveis esse ano, mas eu quero te lembrar que a cada novo ano tem novos milagres para você viver, tem novas estações para você acessar. Então eu queria te fazer um convite, que é quase um pedido. Pega um momento no seu dia antes de terminar 2024 e faz uma lista. Lista todos os seus gigantes, todas as suas crises, todos os seus problemas, todos os seus desertos. E do lado dessa lista, você vai anotar quem fez isso. E você vai reparar no final dessa lista que o nome de Jesus não vai estar ao lado de nenhum problema ou crise que você enfrenta. E o entendimento que a gente precisa ter é que se as crises que eu enfrento e os desertos que eu caminho não foi Deus quem levou sobre mim, eu tenho autoridade para fazer com que cada um deles cesse.